Pode ir. Amém, Jesus. Amém, Pai. Vou estar lendo na versão NVI, meninas. O tema do início da leitura fala da cura de um mendigo aleijado. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmolas. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho nada, nem ouro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e ele, e de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por nós próprios, por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: O Senhor Deus lhes levantará dentro de seus irmãos um profeta, como eu. Ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão:
Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado seu servo, enviou o primeiro, enviou o primeiro, primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Amém, gente? Glória a Deus. Amém. A minha pergunta hoje é: quais perguntas vocês fizeram para esse texto? Ótimo. Aqui tem muita coisa, né, para a gente perguntar e para a gente responder, para a gente se perguntar, né, e responder. A mensagem desse texto, né, começa com a cura de um mendigo aleijado, e é maravilhosa a forma como começa aqui o trabalhar, né, de Pedro, quando esse mendigo, ele esperava o quê? Esperava esmola, como ele estava ali para isso, esse era o propósito, né? O dinheiro, alguma coisa palpável ali, e aí Deus, Pedro, né, e faz, convida ele, né, e mostra aqui que é pela fé. Então, o milagre acontece pela fé, quando a gente acredita, né? E aqui ele deixa muito claro. Eu sei que as meninas vão estar falando aí, né? Resumidamente, as perguntas vão ser desde o início, mas eu estou falando aqui no geral. Aí eles deixam aqui muito claro que não é por ele, ou seja, não é por nós, mas no nome de Jesus. Jesus, quando subiu aos céus, ele garantiu isso, que no nome dele nós faríamos coisas como ele fez, ou até maiores, né? Que esse texto nos faz lembrar essa passagem também, quando a gente vê o milagre na vida desse homem, né? Mendigo, aleijado, mas que acabou ali a luta dele, naquele momento. Então ele estava no lugar certo, na hora certa, né? E quando Pedro chega, acontece isso, né? Acontece o milagre, e assim, ó, fica muito claro aqui que é pela fé, né? Pedro e João, e hoje somos nós, né? Que temos que estar orando quando as pessoas. Eu faço parte de um grupo de intercessão, e assim, as pessoas vêm muito a nós, o pastor envia orações, quando, né, as pessoas enviam, ele envia para o grupo. Nós temos um grupo de intercessão, então ele envia para mim. E aí a gente coloca ali, ó, vamos, tem a causa, né? Uma coisa que a gente se preocupa sempre, chega o pedido de oração, a gente quer saber a causa, para a gente ser específico, né? A gente precisa ser específico. Mas muitas vezes a gente não sabe a causa, mas a gente coloca na mão do Senhor. O Senhor sabe, Senhor, a necessidade dessa oração, desse pedido de oração. Então concede no seu tempo e do seu jeito. E assim, é muito lindo ver essa passagem, gente. Amém. Amém. Edith, segue, Edith. Glória a Deus. E aí, quem mais? Que pergunta vocês fizeram? Ou que respostas, né? Vocês tiveram desse texto? Eu acho assim, quando você vai lá no capítulo 4, lá no versículo 22, a gente descobre que esse homem, ele tinha 40 anos que estava ali sentado àquela porta, né? E 40 anos é um número muito simbólico aí na Bíblia, né? Porque Muito. a gente vê várias coisas que aconteceram depois de 40 dias, de 40 anos, né? Então, é nesse momento que ele está ali há 40 anos fora do templo, né? Ele estava fora do templo e numa porta muito importante, chamada Porta Formosa, que é uma porta muito bonita. E durante esses 40 anos, muitos sacerdotes, muitos fariseus, muitos conhecedores da lei passavam por ali. E ele permanecia ali, aleijado fora do templo, né? E quando passa Pedro, né, e João, eles oferecem para aquele homem aquilo que muitos passavam ali e não tinham para oferecer, porque não conheciam, né? E naquele momento, o que é oferecido para ele é o que restabelece a, a sua deficiência. E naquele momento, ele não fica mais fora, né, do templo
onde ele tinha sua limitação, porque ele era considerado provavelmente um impuro, né? Porque alguém na vida, na família dele deve ter pecado para ele nascer daquele jeito. Aí, a partir daquele momento que chega ali e oferece a cura, né? Em nome de Jesus, que você ande, ele deixa de ser aquele que era mal visto na sociedade e ele acessa o templo do Senhor. Então, a gente vê aí uma religião bonita, com uma porta formosa, mas a gente vê o homem quebrantado, que está fora, né? Do caminho, fora da casa, fora da igreja, por alguma coisa que ele não sabia que tinha cometido, mas que as pessoas já definiam. Ó, você não pode entrar porque aqui não é seu lugar. E a partir desse momento, quando ele ouve falar de Jesus, ele se torna igual ao outro. Passa a acessar o templo e louvar o Senhor naquele momento. Amém. Amém, que lindo isso. Tem mais? Alguém vai fazer uma pergunta para esse texto, ao invés de uma resposta? Eu vou. Bom dia, meninas. Bom Tudo dia, bem? Fabi. Bom Bom dia. dia. Sabe, ontem na hora que eu estava lendo, ontem à noite, o que Deus colocou assim no meu coração, eu não sei se vai ser uma pergunta, mas eu gostaria da resposta. Seria uma reflexão, na verdade. Que a gente se contenta com a esmola. Sempre a gente se contenta com a esmola, sendo que Ele tem a cura, né? Então eu falo isso por mim mesmo, porque eu sei disso, mas acabo não praticando isso. Não crendo, sei lá, na cura. E uma simples esmola é o suficiente. Achei bem forte isso, mas não consigo falar muita coisa. Nossa, você sabe que eu fiz essa mesma pergunta para mim. Se as pessoas levavam aquele homem para a porta do templo, todo dia levava para ele esmolar, se as pessoas não podiam ajudar de outra forma, né? É, exatamente isso. E É, tipo, Deus faz outras coisas, né? Mas parece que a gente se contenta só com a esmola. E aí todo dia a gente quer uma esmola, sendo que a gente pode ser curado, né? Mas nossa, por que muito que a lindo. gente quer esmola, né? Uma pergunta. Por que que a gente quer esmola e não quer a cura? Será se a fé não é o suficiente para crer na cura? Eu Eu acho acho que a que é por... gente, eu acho que a gente foi condicionado a receber só esmola, né? Então a gente espera só esmola, porque é isso que nos ensina, né? A depender desses benefícios tão pequenos diante de um Deus tão poderoso. Sim, e com certeza ele nem cria, né, que ele podia ser curado, né? Então a esmola é o que resolveu o problema dele de imediato, né? Mas a cura, ela traz transformação. E ela exige que você passe a fazer a atitude igual aquele homem no tanque de Betesda. Ele estava ali há quanto tempo esperando alguém para pôr ele dentro daquele tanque? E quando ele foi curado, Jesus falou o que para ele? Pega a sua maca, pega a sua. Tipo, sai dessa vida, acabou essa vida aqui agora e segue para viver. E aquele homem foi e seguiu para testemunhar. Então eu penso, né, que às vezes a cura ela exige atitude, né, mais do que a esmola. Você receber a esmola, você se contenta com aquilo e segue naquela vidinha. Agora, quando você é curado, o homem foi curado, ele teve que andar, ele teve que seguir a vida e com certeza ele teve que arrumar um emprego. E não ia mais ter esmola para ele, porque o motivo da esmola foi cessado, curado através dos apóstolos, mas por Jesus, que já estavam eles cheios do Espírito Santo, entendendo, porque Pedro fala para ele: olha para mim. Pedro fitando no quadro, olha para mim. Ah, João disse, olha para mim. Pedro fitou juntamente com João, Pedro disse, olha para mim, né? Acho que o homem estava pensando agora vem uma fortuna aí, né? Eles vão descer todas as Bem moedas aqui isso, sobre, né? bem isso. E então eu penso nisso, nesse ponto aí que a Fabiana levantou muito bom Muito bom. sobre essa coisa do milagre da cura,
da esmola e da cura. E tem aquele que é necessitado, ele é imperceptível. Quantos mendigos a gente passa do lado e às vezes desvia e tem medo e sei lá o quê, Sim, né? Ele é insignificante. Você olhar para alguém insignificante e falar, olha para mim, porque a pessoa, ela não está acostumada a ser vista. Ela não está acostumada a ser vista, né? sim. É o E Deus eu que acho vê, né? Nós temos o Deus que vê. que nós temos um Deus que vê, que olha, que presta atenção, né? Esse evangelho de olhar para o outro, de prestar atenção no outro, é como disse a Edna muito bem, sem esse julgamento, sem tirar ele, sem colocar ele fora do templo, né? Mas de incluir dentro do templo, é o evangelho de Cristo, né? E muitas vezes a gente joga a responsabilidade sobre o próprio doente, sobre o próprio mendigo. Mas como a Edna também disse, eu gostei também dessa fala da Edna, que opção que ele tinha a não ser estar ali, né? As crenças que esse homem tinha, que a gente diz, o Augusto Cury diz que são as crenças limitantes, né? As crenças que esse homem tinha, que aquela era a vida dele. Há 40 anos, aquela era a vida dele. A Fabi perguntou por que a gente se conforma com esmola, né? A gente se conforma muitas vezes com uma vidinha simples, banal diante de Deus, porque a gente acha que é aquilo mesmo, que é ir na igreja no domingo, que eu toco a minha vida e eu posso ler um pouco a minha Bíblia, de vez em quando eu oro, e eu vou me conformando com essa esmola, né? E a bênção não é de grandes coisas. Você sabe que eu lembrei muito da mulher sírio-fenícia, quando Jesus fala para ela assim: é lícito eu tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos? Aquela mulher não achou que a migalha que cai da mesa de Deus era pouca coisa. Ela falou: pois os cachorrinhos comem da migalha que cai Se da mesa, contempla, né? né? Então, não é que a gente às vezes fica muito atrás do grande milagre, da grande virada na vida, não, mas do Senhor, a provisão do Senhor, né? Aquilo que está sobre a mesa do Senhor é diário. O pão da presença, né? Interessante os símbolos que tem no judaísmo, né? O pão da presença do Senhor, ele é diário, que ele era colocado sobre a mesa. Diariamente era trocado e era colocado sobre a mesa um pão novo, representando essa nova palavra, né? Eu me fiz, no começo desse texto, eu me fiz essa mesma pergunta da Fabiana, não tão bem quanto ela, mas eu fiz, por que as pessoas levavam esse homem até a porta? Por que a gente leva, às vezes, as pessoas ao evangelho até a porta da igreja? Mas a gente joga tanta coisa para cima dela para que ela não possa entrar no verdadeiro evangelho. A gente não sabe que é Jesus que vai mudar a pessoa? Pedro não tinha isso claro, como a Rose disse, né? A Rose disse que Pedro tinha isso claro, que Jesus é quem curou. Ele diz isso verbalmente, aí ele expressa, Jesus é quem curou esse homem. Não, por que vocês estão olhando espantados para nós? Não fui eu, não fui eu, foi Jesus, aquele que vocês mataram, né? E a gente pega essas pessoas e coloca na porta da igreja, não deixa a pessoa entrar, não literalmente, obviamente, mas a gente não deixa a pessoa entrar no evangelho porque a gente joga todo o peso da responsabilidade ao invés de falar, tá, olha, não tenho prata nem ouro, mas vem, levanta, vamos junto. Olha que ele entra junto com Pedro e João no templo. Ele entra adorando, salmodiando, pulando. O homem que não andava entra pulando, né? Alegre, feliz, né? E se Pedro falasse como Pedro mesmo e João mesmo falaram lá em João 9, se foi ele ou foi o pai que pecou? Eles falaram isso.
E quando Jesus ensinou, eles aprenderam com a descida do Espírito Santo. Não tem essa de, o seu pecado não é perdoado, ou o seu pecado não sei. Não, você está dentro. Entra no templo. Entra no templo, né? O que mais que vocês perguntaram para esse texto? Vocês perguntaram coisas boas para esse texto, hein? Estou sentindo que a Mara está assim a um passo de falar, gente, mas ela está segurando. Ai, ai. Pois é, eu fiz uma pergunta que eu acho que é bem eu mesmo, né? Mas assim, por que que a gente não faz mais nada disso, né, gente? Por que que a gente... Ele simplesmente fez aquilo que o Senhor falou que eles fariam, né? Muito mais, se crescem. E a gente não faz. Quantos... eu acho que tem essa coisa de estar condicionado também, porque de repente as nossas igrejas já não pregam mais isso, né? Que você pode curar, etc. Quer dizer, estou falando da minha experiência, né? Mas eu fico pensando que tantos que estão ao nosso lado, né? Que a gente não tem mais essa ação. Será que a gente não faz mais? Eu não faço, desculpem. Faz. Faz. Domingo tive a honra de ir na igreja da Angélica lá. Teve um hino que a moça cantou durante o louvor. Eu fiquei tão emocionada naquele hino que falava do novo dia, né? Deus nos dá um novo dia, recebia um novo dia. E aí eu vou chorar. Eu me emocionei lá e estou emocionada aqui. E eu olhando para o Alexandre, eu e o Alexandre, né? E a cidade de Guarulhos é uma cidade muito marcante para o Alexandre, porque foi lá que ele foi baleado. E, e quando ela cantava, eu falava, meu Deus do céu, um espaço onde ele veio para ser humilhado, massacrado e morto. Que foi isso que levaram ele para isso, né? E Deus transformou aquilo, e eu vendo ele cantando ali comigo do lado, eu falei assim, gente, o Senhor deu um novo dia para ele, né? O Senhor deu vários novos dias, né? E ele, quando nós chegamos lá em Guarulhos, ele estava meio tenso para ir. Quando nós chegamos lá em Guarulhos, eu falei, nossa, o bairro que a igreja fica é um bairro muito bonito, lá, que eu acho muito bonito. E ele falou assim, ai, desculpa, não acho nada bonito em Guarulhos. Mas quando nós chegamos lá, que ele começou a ver, ele viu o bosque, ele viu a vida da cidade, tinha bastante gente lá no parque, e ele viu os prédios, ele, sabe? Eu percebi que ele falou, realmente esse bairro aqui é um bairro diferente de Guarulhos. Eu falei, mas tem muitos bairros assim, né? E quando ela cantava, eu pensava nisso, na restauração que Deus faz. E voltando à questão do milagre, esse homem, ele foi curado aqui, mas chegou um tempo que ele faleceu, que ele não está vivo até hoje. Mas esse homem se encontrou com Jesus. E esse milagre que aconteceu na vida dele foi isso, foi ele se encontrar com o Messias. E nós fazemos isso muitas vezes. Quantas vezes nós já pregamos o evangelho e alguém já se converteu? E se uma alma se converteu, a gente já fez esse milagre. A gente às vezes espera que o milagre seja um aleijado andar, porque o aleijado andar dá muito status para aquele que orou. Mas isso não é o evangelho do reino. O evangelho do reino é do soberano rei. Mas quantos a gente já viu que Deus salvou, livrou da morte? Quantas vezes na nossa própria vida a gente já foi liberto da morte, já passou por uma doença, já venceu? Ou mesmo aqueles que morreram testemunhando
de que eles foram salvos por esse Jesus. Então, eu acho que a gente busca um milagre diferente do milagre de Jesus. A gente busca um milagre fantástico, mas receber essa vida hoje e estar aqui nessa mesa falando da presença de Deus, esse é o milagre. Esse homem entrar na igreja, esse é o milagre. Ver hoje lá jovens e crianças na igreja, isso é um milagre. No mundo que a gente vive, a Adriana que vive lá com as crianças e com adolescente, ela sabe que é um milagre uma criança estudar a Bíblia, não é? Com tanta coisa sendo oferecida, a gente espera o espetáculo, mas Jesus, ele é detalhista, ele é das pequenas coisas, ele é sabe? Então, eu acho que nós continuamos orando e fazendo milagres, eu acho. A Igreja de Cristo, a gente não, né? Jesus Cristo em nós. Né? Através de nós. Fala, Ed. Então, eu tenho aqui na minha igreja um ministério chamado 55 mais. A gente está falando 75, eu estou ainda no 55, né? E a gente tem aí um grupo de visitas. Nós somos em 6 mulheres. E a gente sai para visitar 1, 2 vezes por semana. E a gente vai visitar as pessoas que, de alguma forma, não estão vindo na igreja, deixaram de vir na igreja. E tem um casal que, depois da pandemia, ela ficou com pânico, síndrome de pânico. E ela não sai de casa, mas a gente sempre está ligando para ela, sempre está indo visitar, sempre está conversando. E o nosso primeiro encontro deste ano, quando eu estava assim, fazendo a abertura, né, das atividades, quando eu olho para a porta, ela estava entrando. Sabe, foi um momento assim muito especial, sabe, porque ela conseguiu superar a situação dela para estar ali conosco na igreja, porque ela sentiu através do nosso cuidado, através daquilo que Deus tem feito em nossa vida e que a gente tem levado para ela, ela sentiu que ela é bem-vinda naquele lugar. Então, quando a gente viu, no meu momento eu parei, sabe, de felicidade, de ver a Hilda e o marido dela acessando a igreja, sabe? Aquele foi assim, aconteceu várias coisas, mas o que me impactou naquele momento é depois de 2 anos da gente estar fazendo visita, da gente estar acompanhando, da gente estar atrás, ela acessar a igreja, ela poder entrar na igreja com um sorriso de orelha a orelha, feliz e deixando todos aqueles que estavam, que foram visitá-la também felizes. Eu acho que esse milagre que eu vi, né, presenciei no mês de fevereiro foi para mim muito importante, porque Deus usa a gente não vai pôr a mão e o pessoal vai sair pulando, né? Mas a gente vai vendo vidas restauradas para o reino de Deus. Isso é o maior milagre que a gente pode almejar nos dias de hoje, vidas Amém. restauradas. Mas Então, esse mas por que que a gente não pode... Gente, eu concordo plenamente com tudo isso e acho que Deus está fazendo toda essa obra. Agora, em que momento a gente deixou, assim... Hoje, os milagres que a gente vê acontecendo, por exemplo, às vezes, né, que a gente ouve aí de outras igrejas, a gente sabe que tem um monte de farsa por trás, que é um monte... Não tô dizendo que tudo é farsa, mas que tem muita coisa que é forjada, etc. Por que que a gente deixou de acreditar eu deixei de acreditar que eu posso fazer isso também? Entendeu? Assim, eu acho que, nossa, conseguir levar alguém para a igreja ou falar do evangelho aqui, quem está próximo de mim, falar do amor de Jesus e a pessoa ser tocada pelo Espírito e ela realmente ter uma experiência com Jesus, é maravilhoso, claro que é. Agora, em algum momento a gente deixou de acreditar que a gente também pode fazer isso. Eu estou falando por mim. Eu não deixei Por de mim. acreditar. Eu nunca deixei de acreditar que a gente pode, sabe?
Eu só acho que, assim como naquela época, a gente tem que entender o propósito do milagre. Jesus não curou todas as pessoas. Jesus, não estou falando nem dos apóstolos. Ele não curou todas as pessoas. Mas Existia curou um. muito, né, Edith? Mas Sim, curou mas existe. muito. No tanque de Betesda, ele curou um. E tinha muitos lá. Tinha muitos lá. E ele curou um. Mas por que que. Qual é o propósito do milagre no reino? Essa é a pergunta. Né? A quem a gente quer exaltar? No mundo que a gente vive hoje, contando tantos milagres. A vida do Alexandre, você sabe, é um milagre. O Alexandre está vivo, é um milagre. Não tem outra explicação. O doutor Almir, que era o chefe da neurocirurgia lá do HC, ele falou isso para mim, assim, olha, a gente faz o que a gente pode, a gente usa a técnica que a gente pode, a gente usa a ciência que a gente pode, mas quem continua dando a vida é Deus, né? Agora, esse milagre, ele serve para quê? Qual é o propósito dele dentro do reino? Né? Se ele serve para dizer que a minha família é mais santa, que uma vez uma pessoa até me perguntou por que que o Alexandre sobreviveu e meu filho não? Eu falei, olha, eu não sei. É assim que Deus faz. Eu não sei, tá? Mas tem um propósito. Tem gente que foi alcançado pela vida dele. E o Alexandre não é eterno. Nem eu sou. E a gente não é perfeito. Não foi a minha oração. Não foi. Sabe? Eu orei, Senhor, salva ele. Eu orei. Mas não foi resposta da minha oração. A minha oração foi resposta à fé que Deus colocou no meu coração. Né? Às vezes, hoje, com essa mídia, com essa coisa, a gente procura engrandecer as pessoas. E um milagre hoje de um aleijado levantar na frente de todo mundo serve para quê no mundo, no dia de hoje? Para enfatizar quem? Se fosse uma coisa lá restrita a poucas pessoas, os outros iam dizer, não, isso não é verdade, aquele cara não devia ser aleijado, que a ciência vai provar não sei o que, não sei o que. Né? O propósito do reino, gente, é sempre focar em Cristo. Né? Às vezes uma morte testemunha, a Mara viu o enterro do João, testemunhou sobre Jesus para quantas pessoas? E não foi um milagre? Ah, porque morreu, então perdeu o Playboy. Então não é milagre, não é Cristo. Mas não, quantas pessoas lá falaram, eu nunca vi, clientes do João que nunca tiveram acesso, nunca foram à igreja, nunca foram a lugar. A Fabi mesmo me disse isso, a Fabi já ia na igreja. Falou assim, eu nunca vi um enterro em que fosse daquela maneira, em que testemunhasse de Deus daquela maneira, né? Então, eu acho que a gente pensar no propósito. Por que que eu quero, então, orar e falar, você vai ser curado? Para enriquecer quem? Qual reino que eu estou enriquecendo? Vem, eu estou no nome de Jesus, eu vou te levantar, né? Não, não sou eu. Pedro deixa claro aqui isso no texto. A Rose falou até muito bem isso, né? Não é, não foi. Por que que vocês estão olhando para mim espantado? Não fui eu. Não fui eu. Não, E você, Mara, quantas vezes você mesmo viu o milagre? Esse é enfermeiro. muitas vezes, eu ia dizer isso também. Eu vi muitas vezes o Senhor agindo no hospital, e a ideia, né, de quando a gente se compadecia, inclusive, de quem estava ali, da família, era é, que Deus fizesse aquilo que Ele quisesse fazer, mas pensando na pessoa que estava ali, né, para morrer, ou etc. Então, eu acho que é isso, assim, quando e muitas vezes eu e a minha equipe, que eu tinha vários evangélicos na minha equipe, graças a Deus, e a gente orava em volta da cama daquele doente, porque já não tinha mais o que fazer, teoricamente, e ele era restaurado, né, a vida era restaurada. Mas o que eu falo, assim, você tá dizendo, então, que isso vem para a mídia e tal, mas a gente pensando naquela pessoa, né? 40 anos preso numa condição terrível, né?
E, e eu, assim, acho que Deus pode fazer através de nós para recuperar aquela pessoa? Pode, né? A palavra fala que pode, se ele quiser, Se né? ele quiser. Se ele quiser. Com Se propósito for, sempre para o se reino. for esse, então, se for isso. Agora, é, é aquilo que a gente vê, você passa por quantos que você passa alejados na rua, sofrendo, né? E ali, e tá lógico, se eu parar, eu não paro nem para olhar para a pessoa, né? Para oferecer, infelizmente, eu não tenho esse hábito, gostaria de ser mais desprovida dessa coisa de, né, só passar. Mas é, é isso, infelizmente. Meninas, posso Oi, dar um pequeno desculpa. testemunho Pode, rapidinho? claro. Até antes de começar a gravar, eu comentei aqui, não sei se as irmãs ouviram, observaram. Mara, o Deus que a gente serve hoje é o mesmo Deus lá do início, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Inclusive, eles deixam claro aqui. E, assim, a nossa fé, ela tem que ser renovada a cada dia. E a gente tem que ter essa convicção, essa certeza de que Deus, ele continua a nos ouvir e quer nos usar. Mesmo falhos, mesmo com todas as dificuldades que temos, Deus conhece nosso coração. Mas o que nós precisamos hoje, nesse mundo que está aí, tudo perdido, a gente vê, né, tanta coisa acontecer e às vezes desanima. Mas nós, não por nós mesmos, nunca, mas a gente tem que entender que o Espírito Santo habita em nós e é Ele quem nos fortalece e quem nos dá essa coragem, essa ousadia. Sábado, como eu comentei aqui, foi o chá de bebê da minha neta, né? Vai nascer a minha bisneta. E nós alugamos o salão, tá? O ambiente todo preparado. De repente começou uma chuva, mas uma chuva tão forte e faltou força no salão, né? Em consequência da chuva. E aquela chuva muito forte, e a minha filha, mãe, agora as pessoas não vão vir. E eu falei, filha, amém. Se não vier, amém. Vai estar aqui, né? Deus sabe que nós nos preparamos, né? Fizemos tudo da melhor forma, convidamos, né? Mas amém, porque o que Deus faz é perfeito. Se acontecer, Deus continua sendo Deus. Se não acontecer, Deus continua sendo Deus. Mas aí o Espírito Santo, né, falou, vamos orar? Porque a gente tem que ter essa sensibilidade, que às vezes a gente está ali tão aflita com a situação que a gente não pensa, né? E acreditando que esse mesmo Deus lá de Elias é o mesmo Deus de hoje em nossas vidas, eu falei, filha, vamos ali. E lá no salão tinha duas cozinhas, né? E aí nós fomos, eu e ela, e nós fomos orar. Pai, o Senhor é o mesmo Deus e nós cremos nisso. E nós estamos aqui, o Senhor sabe tudo o que aconteceu, a gente se preparou e tudo, mas a tua vontade é soberana. Faz a tua vontade. Da mesma forma que o Senhor agiu lá quando Elias orou e a chuva veio. Pai, faz cessar essa chuva. Por favor, faz cessar essa chuva. Não foi oração, não foi oração simples, uma conversa simples. Porque com Deus eu procuro ser simples, porque Ele ama as coisas simples. Né? Às vezes a gente complica querendo enfeitar muito, mas Deus não se empolga com isso. Não é isso que alegra o coração de Deus. O que alegra o coração de Deus é um coração contrito e quebrantado diante dele. E crê. E eu, naquele momento ali, eu e minha filha, nós cremos que esse Deus que agiu lá e mandou chuva, ele poderia cessar aquela chuva. E para honra e glória do Senhor, não porque eu orei e tudo, não, mas o Senhor, com a sua misericórdia, ele fez cessar aquela chuva, gente. E ali começou a chegar todos os convidados, alguns que não conseguiam sair de casa, né? Porque alagou a sua rua e tudo, não vieram, mas a maioria chegou, porque a chuva parou. E ali eu vi o milagre de Deus e entendi. Deus é o mesmo. Ele continua agindo. A gente só precisa crer. Amém, meninas? Eu senti necessidade de falar. Obrigada, Amém. viu? Amém. O interessante é que como a gente interpreta isso, sabe? O que tem fé, ele olha para a circunstância e fala: Meu Deus, que milagre! Parou a chuva,
a festa continuou, né? Se pudesse comparar com a história, a água transformou em vinho, a festa pôde continuar. O que não acredita, fala, gente, essa chuva já tinha chovido muito, parou mesmo, né? Ia Então, parar, né? e uma hora ela tinha que parar, né? Ah, transformou a água em vinho, nada. Aquilo já devia ser vinho, né? A fé é esse acreditar na ação soberana de Deus. É aí que está. Hoje em dia, com a ciência do jeito que ela está, ela tenta explicar tudo, porque ela tenta estar no lugar de Deus. É o conhecimento do bem e do mal. A ciência é o conhecimento do bem e do mal. E ela não é má por isso, ela é o conhecimento, né? Só que ela não é a árvore que traz vida. A ciência não traz vida, ela não fabrica a vida, ela não promove a vida, ela não mantém a vida, por mais que ela deseje. Porque o autor da vida decidiu que a árvore da vida é outra, é Cristo, né? Eu tenho uma frase que eu vi do Spurgeon, eu não vou estar com livros aqui perto, mas ele fala uma coisa tão bacana. Ele fala assim se vocês me derem um minutinho, eu pego. Peraí, para a gente ler junto, que vale a pena o texto exato. Ai, ele fala uma coisa fantástica sobre o tamanho da fé e o tamanho da ciência, do conhecimento, né? Eu, né? Pois o mínimo amor de Deus e o mais simples ato de obediência a Ele são melhores do que mais profundo conhecimento. Meu Senhor, essa é a oração dele. Meu Senhor, deixo o infinito para ti e rogo-te que afaste de mim o amor pela árvore do conhecimento, que me possa afastar da árvore da vida. Olha que Amém. frase Que interessante. lindo! E ele era Muito lindo. super, né, super esperto, conhecido. Mas a fé é esse se lançar para a árvore da vida e não para a árvore do conhecimento. A árvore do conhecimento pode te levar até um ponto, mas a árvore da vida é a única que pode te dar a vida eterna, né? E a gente continuar aprendendo sobre isso com esse texto é fantástico, porque é justamente sobre o sobrenatural, né? Esse sobrenatural da cura com função no reino. Você vê que essa cura, ela só serviu para o discurso de Pedro, para que muitos acreditassem e as pessoas viessem para o reino, né? Não existe essa história da cura improdutiva, do milagre improdutivo, né? O que mais? Última pergunta para a gente responder desse texto. Abre o microfone, Edna, se você for falar. Não, eu estou falando assim, todos os milagres da Bíblia tinham propósito, né? Quando Jesus curou o cego, é para lhe falar que era para a glória do Senhor se fosse vista, né? Então, esse cego, esse aleijado que estava lá, o propósito para Pedro foi anunciar as boas novas do templo, né? Então tinha um objetivo para que esse milagre acontecesse. Não foi para ele falar assim, eu sou poderoso, eu fui enviado por Jesus, eu estou aqui, olha, eu sou o homem. Não, ele chegou lá e ele foi até humilde. Eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu vou te dar. E com isso ele começa a falar sobre o reino. O que eles tinham vivido antes, ele fala lá de Jacó, de Moisés, que Moisés profetiza que viria outro libertador, né? Tinha todo um propósito para que o milagre acontecesse naquele momento. Essa Edna é top de linha, né, gente? A última pergunta desse texto é exatamente essa.
trazer a revelação da Bíblia e da história para aquele momento. Isso é uma coisa fantástica para a gente aprender a ser igreja. Isso é uma coisa extremamente importante para a gente aprender a ser igreja. Naquele conceito de igreja que a gente viu no capítulo 2, né? Igreja, aqueles que receberam do alto o poder do Espírito Santo para testemunhar sobre Jesus, né? Trazer a história. Quanto mais a gente estuda a Bíblia, quanto mais a gente lê os profetas, a gente lê o Êxodo, a gente lê a criação, quanto mais a gente absorve os salmos, mais a gente vê esse pacto da aliança de Deus com o homem. E quando a gente entende isso perfeitamente, porque Deus nos revela, a gente se converteu lá atrás, a gente já entendeu esse pacto lá atrás. Mas durante a nossa caminhada da vida, a gente vai entendendo a dimensão desse pacto de salvação, né? Se a gente olhar Gênesis 3, Gênesis 1 e 2 vai descrever os propósitos da criação. Se a gente olhar Gênesis 3, a gente vai ver esse pacto de redenção. A gente vai ver que Deus fez um pacto conosco. E é sobre esse pacto de salvação, de graça, de redenção, que é o Evangelho de Cristo. Essa é a boa nova, né? E Pedro traz essa memória, né? Pedro traz essa história, resgatar a história. A igreja não é dissociada da história que Deus escreveu no mundo. Não, a igreja é parte integrante dessa história. Por isso que a gente está aqui estudando, lendo, aprofundando, né? Querendo conhecer. O Pedro mesmo vai dizer lá na carta, acho que na primeira carta, ele fala assim: pois vós estejais pronto para dar a razão da vossa fé. Nós não temos que nos preparar para fazer milagres, porque isso é função de Deus, é o infinito de Deus que lá o Spurgeon falou. Mas nós temos que estar prontas para dar a razão da nossa fé, né? Quando a gente chega no leito de um doente e a gente fala de Jesus para ele, e a gente não sabe se ele vai ser curado naquele momento ou não, mas a gente pode oferecer para ele a vida eterna, né? Amém. O milagre é se ele entender esse pacto. E Deus vai dar a ele os dias necessários para que ele tenha a oportunidade de manifestar esse conhecimento. E se forem minutos necessários, Deus vai dar os minutos necessários. Quantas vezes a gente fala para uma pessoa, quantas vezes vocês ouviram histórias de que a pessoa no leito de morte foi pregado o evangelho, ela entendeu o evangelho e ela creu, e a gente crê junto com ela de que aquela pessoa vai estar conosco na glória. Por isso que tem a história lá do bandido da cruz, que creu no último minuto. Tem esse evangelho preconceituoso, não de preconceito ruim, mas esse evangelho embutido de que tem um processo, que eu tenho que crer, tenho que ir para a igreja, tenho que me batizar, tenho que ter uma vida santa. Isso é um processo religioso, isso não é o processo de Jesus. O processo de Jesus é: eu te salvo. Você entendeu a salvação? Entendi. Então agora viva para mim. Viva para mim. E eu vou te ajudar na tua fraqueza. No momento que você cair, eu vou te resgatar. No momento que você se voltar para mim. E esse é o pacto desde o começo. Se a gente ler lá os profetas, Oséias principalmente, Miqueias, Deus falando: olha, vocês vão para um caminho ruim se vocês forem por aí, não vai não. Mas se vocês voltarem, vai ser diferente. Eu percebo uma certa, e fala humana, né, gente? Não, claro que Deus não se angustia, mas uma certa angústia de Deus ali em querendo falar: gente, olha, é tão fácil. Sabe quando você está falando para o seu filho?
cara, não vai por esse caminho, cara, que eu já fui por aí, já deu ruim, mas, mas a escolha é dele. Aí você fala, mas ó, se você voltar, eu posso te ajudar nisso, posso te ajudar naquilo. Eu vejo essa mesma coisa nos profetas, né? A mesma imagem nos profetas em relação a Deus. E é isso, eu tenho que conhecer essa história, eu tenho que conhecer o evangelho que eu prego. E esse eu tenho que conhecer, eu não posso simplesmente recitar para uma pessoa o credo apostólico que eu decorei. Eu tenho que mostrar com a vida, com a minha vida. E eu vou mostrar nessa minha falta de fé, nessa minha oscilação, não sei se vai dar certo, se não vai dar certo. É isso que eu vou mostrar para as pessoas. Não de ser a poderosa mulher de oração, guerreira de oração, forte, top de linha. Não, esse evangelho aí, meu filho, daqui a pouco você morre, esse evangelho caiu lá no túmulo. Mas esse evangelho histórico do Deus que ama a gente, que faz pacto com a humanidade, que quer salvar, redimir, que não importa a sua vida pregressa, o que ele quer te dar uma nova vida, ele quer Amém. transformar você, ele é, Amém. né? Mas aí implica numa decisão minha de querer, né? E Josué fala isso lá atrás, você que decide hoje a quem você quer servir. Em quem você quer acreditar? Você quer acreditar que a chuva foi sábado ou foi domingo, Rose? Foi sábado. Você quer acreditar que a chuva do sábado parou porque Deus ouviu a oração e aconteceu ali o milagre? Você está bem convidado a crer assim. Se você quer acreditar que a Rose é muito crentona e acha que orou e aconteceu, mas a chuva tinha que parar uma hora, a escolha é Com sua. certeza. A visão de mundo que você tem está vinculada às coisas factuais ou à sua fé. A fé é aquela que vê acima dos fatos, né? Ela vê a ação de Deus, ela crê que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Essa é a fé. Amém. Detalhe, viu, Edith? Se não tivesse parado a chuva, Deus, eu ia perder a minha fé? Jamais. Deus continuaria sendo o mesmo. E assim, gente, o maravilhoso é saber que Deus gosta das coisas simples, né? Fé é crer. O É. que Ele quer de nós é fé. E nós venhamos renovar a nossa fé e crer que é por Ele. Por nós nada podemos. Onde está o poder, né? O poder é de Deus. A glória é de Totalmente. Deus. A graça é de Deus. Fala, Angélica. A gente não sabe nem a dimensão de onde vai chegar. Porque aqui a gente sabe o que está escrito, mas o que esse homem foi depois, onde ele levou o evangelho, eu tenho duas experiências muito rápidas, assim, eu me converti jovem, né, eu tinha 20 anos, mais ou menos, e minha família é toda tradicional, né, de uma determinada é, rede cristã, né, que não é a evangélica, e eu, quando me converti, foi muito chocante, assim, para a família, que vinha de uma tradição, né, já de muito tudo. E quando meu avô faleceu, eu já estava convertida. E eu falei de Jesus para alguns primos, que eu confesso que nunca mais me lembrei disso. Anos depois, dessas minhas primas que moram longe, que a gente perdeu contato, a neta dela teve um câncer de medula e precisou de um transplante, e ela começou a colocar nas redes sociais. E eu descobri essa prima. E aí eu mandei mensagem, que era filha da prima, né? Mandei mensagem para a prima, aí a gente já estava usando as redes com mais facilidade, WhatsApp e tudo. E essa prima me mandou uma mensagem à avó da criança, dizendo assim: prima, eu hoje sou convertida, porque um dia você pregou para mim no velório do nosso avô. Gente, eu nunca ia lembrar disso. E hoje toda a minha família é do Senhor Jesus. Era um lado da família da minha mãe bem arrebentadinho, sabe? E assim, essa prima em especial tinha uma história, e assim, para mim aquilo foi muito impactante. E entre essas primas, eu tinha também feito uma viagem nessa fase aí quando a gente é recém-convertida, parece que a gente tem mais fogo, assim, né? E eu era jovem e eu preguei para essa prima também, que na época ela estava seguindo os Hare Krishnas.
E ela casou dentro disso. Também fiquei muito tempo sem ter contato e ela ficou doente, muito doente. Eu fui fazer uma viagem de férias com meu marido para Curitiba e eu sabia que essa prima morava lá. E eu tentei fazer o contato, mas aí você tá de férias, né? Você fala assim, ah, meu, né? Acho que não vai dar certo, não. Tem que perder um dia das férias. Mandei a mensagem no último dia que eu já estava para ir embora. No dia seguinte, eu estava dentro de um restaurante. Ela me mandou uma mensagem. Prima, eu tô aqui, eu recebi sua mensagem. Você não quer vir em casa? Gente, era 8 horas da noite, a pizza estava chegando na nossa mesa. Era do outro lado da cidade. Eu olhei para o Edmilson, eu falei para ele: bom, se ela responde, ele falou: você quer ir? Nós vamos. Gente, nós chegamos lá, era quase 9 horas da noite. Essa menina tinha ido para um outro lugar e aí ela não tinha visto minha mensagem. E ela estava realmente muito enferma. E nós oramos, conversamos, tivemos um tempo muito bom. Oramos com eles e fomos embora. Conversamos, falamos de Jesus novamente. Naquela semana ela faleceu. Eu não sei o que aconteceu no coração dela, mas eu tenho que crer que Deus não faz nada por acaso. E correu em toda a família, que eu fui a última pessoa da família que estive com aquela prima que faleceu na outra semana. Então, eu tenho que crer nisso aí, no milagre de Deus. O que foi o milagre não foi a cura, mas o que foi o milagre pode ter acontecido no íntimo dela, né? Como aconteceu das outras primas. A criança da medula ficou curada, conseguiu tratamento, tá aí super boa. A gente reatou os relacionamentos, reencontrou esses primos, né? São as coisas de Deus, né? Que no nosso ir diário, como foi aqui, eles estavam diariamente na hora nona, que eles iam para fazer a oração no templo. Esse mendigo estava lá há quanto tempo? Mas era aquele dia que aquele mendigo tinha que ser visto, né? Então é muito tremendo isso aqui. E será que alguém ia prestar atenção na fala deles se eles não tivessem entrado lá com o mendigo pulando e saltando? Exatamente. Deus usa a situação na hora dele. Não era outro dia, era naquele. Eu acredito nisso. E o Que é o bacana, dia que Deus preparou. é, Porque, por exemplo, no meu caso com essa prima, eu podia ter ido em qualquer outro dia, mas Deus preparou aquele dia que era para mostrar, está vendo? Foi na hora que eu quis que você foi e que aconteceu daquele jeito. e o bacana é que Pedro, é isso que a gente precisa, e Pedro estava pronto para falar. É aí que está o detalhe do final desse texto, né? A gente tem que estar pronta para dar razão à nossa fé, a gente tem que estar pronta para falar, porque o Espírito Santo vai usar o nosso repertório, aquilo que a gente Sim, tem, ele vai usar e ele vai fazer e ele vai transformar. Mas que bom quando eu estou pronta para falar, né? Que eu tenho uma boa palavra. Eu lembro uma situação em que tinha uma pessoa que pregava o evangelho, o pseudo-evangelho, e era tudo assim, e aí morreu uma pessoa daquele grupo. E a pessoa falou: Olha, eu não sei o que eu vou falar no enterro, né? E ela chamou um pastor para ir lá e pregar, falar, porque não tinha, não sabia o que falar. Falava da maravilha de Deus, da cura de Deus, da grandeza de Deus, de que Deus fazia, de que ele podia. Mas e quando a gente olha e acha que não tem mais o que falar? A gente, o Evangelho de Jesus você tem. Enterro você pode falar, porque, mas morreu, deu ruim. Não, não deu ruim, né? Dá para falar. Dá para falar, olha, esse aqui é o fim dá. de todos nós. Aliás, eu acho que é um dos espaços mais Tem favoráveis, gente que se converte em enterro, um volta dos para mais Jesus em favoráveis. enterro. Porque você Muitas fala, olha, esse aqui é o situações. fim de todo mundo. Todo mundo vai. O nosso fim é esse, nós já sabemos, né? É esse. Mas enquanto nós recebemos a vida, que foi o que me tocou demais naquela música, foi isso. No dia seguinte que você recebeu a vida, o dia de hoje, que você acordou viva, o que você vai fazer com esse dia, com esse milagre que é receber a vida hoje? Muita gente não acordou hoje. Muita gente está chorando por outras pessoas que já morreram, que estão mortas, que acabaram de morrer. Mas nós recebemos hoje a vida. E o que que nós vamos fazer com esse dia de hoje? Como é que a gente vai enxergar, né? Amém? Hoje Amém. foi bom, hein? Eu Amém. gostei do dia de hoje. Ouvir vocês.
Aprender é muito bom, né? Amém. Quem vai orar agora? A Mara ora por nós. Oro, Pai querido, que delícia, Senhor, essa mesa, que delícia o que o Senhor traz para nós, através das nossas irmãs. Que momento precioso, Pai, para o nosso coração, para nos dar ânimo, para revigorar, Senhor, a nossa fé. Que seja assim, Senhor, que a gente saiba aproveitar esse dia para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que a gente saiba estar disponível, que a prontidão o Senhor possa nos dar, ó Deus. As palavras possam fluir, ó Deus, daquilo que a gente tem na intimidade contigo, que o Senhor possa estar colocando, Senhor, as tuas palavras no nosso coração, para que a gente esteja disponível para dizer aquilo que o Senhor quer que a gente diga, para aquele abraço que a gente precisa dar, para aquele olhar, Senhor, que precisa ser diferente para as pessoas que estão em nossa volta. Obrigada por cada irmã, por cada testemunho que foi dado aqui. É o Senhor fazendo, é o Senhor renovando as nossas vidas e usando cada uma de nós. Leva-nos, ó Deus, que seja um dia realmente de graça e que a gente sempre se lembre que a gente depende de Ti, que tudo vem de Ti, que a gente se lembre disso sempre. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.